Eu quero conversar com vocês agora sobre conhecimento. O que acontece no programa do Luciano Huck não é transmissão de conhecimento, tá? Ou medição de conhecimento. Vou repetir alto. O que acontece no programa do Luciano Huck não é repartição de conhecimento. De novo, o que acontece no programa do Luciano Huck não é repartição de conhecimento. Mais uma vez, o que acontece no programa do Luciano Huck não é repartição de conhecimento. Gente, então vamos lá. Eu não quero desmerecer as crianças de modo algum. As crianças são absolutamente geniais, tá? Mas o que está sendo passado ali são habilidades, né? Grandes habilidades, mas não conhecimento. Raciocina aqui comigo. Quando você quer que a criança identifique a partir do Google Maps, né, qual é o local, então isso tem a ver com o quê? Com a fixação da imagem da cabeça de uma criança. Isso é geografia? Não, não é geografia. Geografia seria conhecimento, né? Mas isso é geografia? Não é. Por exemplo, no programa de hoje apareceu um momento em que a criança reconhece que ali é Boston, né? Ora, saber que uma fotografia num mapa diz respeito a Boston não quer dizer que ela conhece Boston, né? Ela vai conhecer Boston se ela disser como Boston é, quantos habitantes tem, como é a economia de Boston, como são as pessoas em Boston, como é a cultura em Boston. Aí ela está demonstrando que conhece Boston, né? E não reconhecendo no mapa uma fotografia de Boston, tá? A outra coisa, vamos fazer cálculos de cabeça, cálculos impressionantes de cabeça, né? Muito bem, as crianças têm habilidade para fazer esses cálculos. Beleza, isso tem que ser admirado. Mas isso é conhecimento? Não, o conhecimento em si é matemática, né? Então, esses cálculos, eles servem para quê? Para construir uma ponte, para construir uma aeronave, para estruturar um centro de processamento de dados, para criar um software, né? Então isso seria o conhecimento, que seria o conhecimento matemático, né? Como no exemplo que eu dei do Google Maps, né? Seria o conhecimento geográfico, né? Outra coisa, não, as crianças são ótimas para ler palavras de trás para frente, né? Beleza, para que isso serve? Isso tem alguma aplicabilidade? O que é o conhecimento? É o conhecimento da língua portuguesa, né? Ou pelo menos da norma culta da língua, né? Isto sim é conhecimento, tá? Algumas semanas atrás eu vi um exemplo de uma moça que queria chegar a 1 milhão, né? Quem quer ter 1 milhão, né? Ela chegou nos 500 mil. E aí a última pergunta era de quem foi o autor do gol do Uruguai na final da Copa do Mundo de 1950 no Brasil, em que o Uruguai derrotou o Brasil. E eu aqui do lado de cá, torcendo pela moça, porque a gente não torce para ninguém perder, né? Eu soprando aqui para ela, Alcide Gija, Alcide Gija, Alcide Gija. E ela infelizmente errou. Mas levou 500 mil reais para casa, acho que tá muito bom, né? Mas o ponto não é quem fez o gol da vitória, que foi o Guia. O conhecimento é saber que o jogo foi no Maracanã, que o Brasil saiu ganhando, que o Brasil jogava pelo empate, que o Uruguai virou e que o gol da vitória sim foi do Didi. Isso é uma parte, é um fragmento, não é o conhecimento em si, tá? Como também, outro dia, o Nissei também estava torcendo por ele errou a primeira estação ferroviária do Brasil, que aliás eu achava que era Leopoldina. Eu erraria também, né? Eu não lembro do nome da estação, era um nome diferente e tal. Mas o importante não é saber o nome da estação, e sim para que a estação serve, o que ela transportava, como é que isso contribuía para a riqueza do país. Quer dizer, o conhecimento é história, né? E não saber o local, né? E dando um exemplo bem claro, bem
bem pedestre, né? Como diria meu ex-professor de mestrado, Fernando Guilherme Tenório, né? Se você perguntar qual é a obra genial do Marcel Proust, muita gente vai acertar que o nome do livro é Em Busca do Tempo Perdido. Mas essa informação basta? Não, não basta, né? Não precisa saber que o livro genial do Proust, né? Do Marcel Proust, melhor dizendo, eu falei Michel, não sei porquê, do Marcel Proust é Em Busca do Tempo Perdido. Mas sim saber, né? Que é um livro, na verdade, são 7 livros dentro de um, são 3.300 páginas, né? O que cada um dos 7 livros quer dizer? Quer dizer, associar o primeiro livro, No Caminho de Swan, ao ciúme, né? Ao sentimento do ciúme. Associar o segundo livro, né? A Sombra das Raparigas em Flor, né? A apreciação de gente, de lugares, né? Associar o terceiro livro, né? O No Caminho de Guermantes, né? Ao pedantismo da nobreza, a futilidade da nobreza. Associar o quarto livro, né, Sodoma e Gomorra, ao homossexualismo. Associar o quinto livro, né, a Prisioneira, né, ao fato de um homem subjugar uma mulher à força. Associar o sexto livro, A Fugitiva, ao fato de que essa mulher consegue libertar do homem opressor. E o sétimo livro, O Tempo Redescoberto, né, há uma visão panorâmica disso tudo. Isso é conhecer o Marcel Proust Em Busca do Tempo Perdido. E não acertar que Em Busca do Tempo Perdido é um livro famoso do Marcel Proust, tá? Ou seja, gente, aonde eu tô querendo chegar, trocando em miúdos, como diria Chico Buarque de Holanda, né? Você só mostra que tem conhecimento sobre algo dissertando sobre aquilo, né? Te dá o assunto e você fala sobre o assunto, né? Como eu tive um exemplo lá quando eu fazia mestrado, que a professora não sabia tanto sobre Foucault e tinha um colega nosso, um aluno que sabia muito de Foucault, e ela disse: Ricardo, fala de Foucault sobre a gente. Ele deu uma aula de Foucault de quase 2 horas, né? Isto é conhecimento, né? E conhecimento não é memorizar data, conhecimento não é apelar para fazer conta rápida, conhecimento não é identificar no Google Maps, né? Conhecimento não é saber ler palavras de trás para frente, conhecimento é você pegar um assunto e falar sobre aquele assunto, né? Ou escrever sobre aquele assunto. Isto é conhecimento de verdade, tá? Então, Luciano Huck, sinto muito, você está sendo populista, porque o que você passa aí pro pessoal, né, é a visão de que você está preocupado com conhecimento. Não, você está preocupado com habilidades, né, e decorebas, né? Conhecimento é outra coisa. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, muito obrigado a todas, a todos e a todos, e por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.